Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saúde e uma boa conversa de Resi Neves. Olá a todos, o meu nome é Nuno Quitério, sou fisioterapeuta da Resi Neves e estamos aqui para mais um podcast de Saúde e uma boa conversa. Hoje muito bem acompanhado com... Olá a todos, eu sou o Emílio e hoje temos como convidado o nutricionista André Carneiro. Olá André. Olá. Hoje o tema do podcast é a importância de uma boa alimentação. Exatamente, um tema bastante pertinente nos dias de hoje. Bem, começo por pedir aqui ao André para se apresentar, falar um pouco sobre ele. Bom dia a todos. Eu sou André Carneiro, sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica e tenho como principais áreas de atuação o emagrecimento e a nutrição desportiva. André, se calhar então começávamos aqui o nosso tema da importância de uma boa alimentação, no sentido de perceber como é que a população hoje em dia vê a alimentação, porque fala-se muito em hábitos saudáveis e num desses hábitos saudáveis inclui-se a alimentação. Falamos um bocadinho sobre isto, faz favor. Bem, penso que à medida que o tempo vai avançando, cada vez mais as pessoas têm dado a devida importância à alimentação e acho que isso é notório nos dias de hoje. Contudo, apesar de toda a informação que temos disponível nos dias de hoje, com toda a formação, com cada vez mais profissionais da área da nutrição a desempenharem o seu papel, vemos também que temos um longo caminho a percorrer e basta, por exemplo, analisarmos os valores da obesidade. Há cada vez mais informação, cada vez mais profissionais, mas os valores continuam a subir, portanto temos que rever aqui, se calhar, algumas formas de atuar e se calhar valorizar mais ou cada vez mais a prevenção, que acho que é uma das coisas que pode estar a falhar um bocadinho. Então, falaste agora um ponto interessante, que é os valores da obesidade estarem a subir, o qual eu questiono se, por um lado, nós sabemos que a alimentação faz parte dos hábitos saudáveis, por outro, este aumento significativo da obesidade, e nós sabemos que tem consequências a nível físico e a nível de saúde de cada pessoa e sobretudo numa faixa etária mais elevada, nos nossos idosos. Achas que esta alimentação, ou aliás, estas consequências são falta de desinformação, falta de informação ou inclusive desinformação? Porque nós falamos e vemos que as pessoas gradualmente estão a adquirir hábitos saudáveis, no entanto os valores ainda não correspondem à aquisição desses hábitos saudáveis. Então eu questiono se é informação ou desinformação e também se as pessoas não estão a cumprir devidamente, será pelas pessoas não estarem a cumprir devidamente com as regras alimentares que tu, melhor do que eu, sabes? Certo. Pronto, a questão da obesidade é uma problemática bastante grande e nós não podemos associar isto só a um motivo ou só a uma causa. Acho que há aqui vários fatores que podem levar a este aumento da obesidade. Mas o que eu te posso dizer em relação à tua questão e de acordo com a minha prática e com a minha experiência, é que há muita informação, muitas das vezes desinformação, e as pessoas chegam à consulta com erros que deveriam ser, para quem se vê que pesquisa tanto sobre nutrição, básicos, e lá está, porque tem tanta informação e vem tanta coisa muitas vezes nas redes sociais, na internet, que acabam por se baralhar um bocadinho e acabam por se perder. Depois outro motivo que eu considero que também não ajuda é a questão do acompanhamento, ou seja, um acompanhamento mais presente
durante todo o processo, porque acaba por motivar e por conseguires corrigir aqui os erros e algumas dificuldades da pessoa no momento e não daqui a 1, 2, 3, 4 meses, porque muitas das vezes com 2 ou 3 mensagens, uma troca rápida de ideias, consegues resolver um erro, uma dificuldade que pode ter impacto na saúde daquele utente. E acho que este acompanhamento e esta motivação ao longo do processo para a pessoa não se sentir sozinha vai ajudar a pessoa a conseguir resultados. E muitas vezes aquilo que eu sinto também em consulta é o quê? As pessoas chegam à consulta, quando pensamos em emagrecer, o que é que nos vem à cabeça? Olha, vou deixar de comer arroz, batata, massa, nunca mais vou comer pão e isto vai ser uma tristeza, não é? Mas não, depois saem da consulta, devem achar que eu tenho aqui algum problema, porque saem da consulta a comer arroz, batata, massa, se gostarem, como é lógico, pão, desde que seja bem distribuído e de acordo com os objetivos da pessoa que eu tenho à minha frente, vão comer alimentos que as pessoas gostam, porque só assim é que eu acredito que este plano é viável a longo prazo. E a mim não me interessa que a pessoa chegue à consulta, cumpra um plano super restritivo e até perca 2, 3, 4, 10 quilos num mês, e passado um mês o plano vai para o lixo e voltam os hábitos de antigamente, que não são saudáveis, porque senão não estaria naquele estado de saúde, e não é viável a longo prazo. Ou seja, eu quero que as pessoas consigam resultados a longo prazo, e isto consegue-se com reeducação alimentar, com passar a informação às pessoas para elas conseguirem fazer boas escolhas, terem noção daquilo que estão a comer, das quantidades que podem comer no dia a dia. Isto não significa que um dia ou outro não possa haver uma exceção, e eu considero saudável que haja essas exceções, porque senão não é viável a longo prazo. E acho que isto é parte do sucesso, parte um bocadinho por aqui, conseguirmos, em primeiro lugar, perceber quem é que temos à nossa frente, adaptarmos aos objetivos, às necessidades e ao dia-a-dia da pessoa, para conseguirmos então termos resultados. Há aí 3 coisas que eu retive e acho interessante, e para quem acompanha o teu trabalho, e eu sou um deles e faço questão porque é importante e é de relevar o trabalho que tu realizas, parabéns por isso, que é, falaste em processo e hábitos, e é interessante porque quando tu dizes que é fácil perder 5 quilos num mês, mas já não é fácil manter essa perda de 5 quilos durante o resto do ano. E é interessante porque estas perdas, esta diferença que há entre um e o outro, leva-nos a essas palavras que tu falaste muito bem, processo e hábito. E há outra coisa também importante, que é que eu aprecio no teu trabalho, e já falaste nela, que é o prazer de comer o que se gosta. Uhum. E nós estamos numa região transmontana, e bem, onde o fumeiro, carne de porco abunda, e as pessoas pensam que têm que reduzir com a carne de porco, e não é assim. Têm que eliminar a carne de porco, e não é assim, mas sim controlar as medidas. E há uma coisa, podemos ou não comer chocolate, André? Isso é básico. Esta era a pergunta para 1 milhão que estava aqui. Estás atento às redes sociais. Pronto, quem diz o chocolate diz o fumeiro. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu não sou adepto de dietas restritivas, não sou adepto porque não é viável a longo prazo, e o que eu quero é que as pessoas que me procuram e que procuram minha ajuda consigam ter resultados a longo prazo. E na minha abordagem acho que aquilo que eu defendo é que podemos comer de tudo. Há umas coisas que podemos comer mais vezes do que outras. Ou seja, o segredo, que não é segredo nenhum, é termos a nossa alimentação controlada no dia-a-dia, e dentro desse dia-a-dia tem que haver espaço para comermos a chouricinha, o botelo agora, que sabe muito bem, está tudo bem, ou o chocolate. Agora, vamos comê-lo com consciência daquilo que estamos a fazer, porque temos consciência, quer em termos nutricionais, quer em termos de calorias, eventualmente, quer em termos de quantidades daquilo que estamos a fazer. Estamos a fazê-lo porque faz parte. E
estamos a fazê-lo, então se estamos a fazê-lo é para ter prazer. Ou seja, o que é que eu defendo também? Comemos o chocolate, não é para comer o chocolate e depois de comermos o chocolate temos peso na consciência, sentimento de culpa e ficamos muito mais frustrados. Não, comemos o chocolate porque nos apetece. Se nos apetece, vamos comer. Comemos, que nos saiba bem e voltamos à rotina normal. Ou seja, tu não vais comer o Butelo ao almoço e depois chegas, como comeste o Butelo, já não vais lanchar para compensar o facto de teres comido o Butelo. Não faz sentido. Porquê? O que é que vai acontecer? Depois vais chegar ao jantar e vais comer muito mais. Provavelmente, se sobrou o Butelo do almoço, vais comer outra vez grande quantidade. Ou seja, é isto que não faz sentido. Ou seja, comemos com consciência, está tudo bem, sem sentimento de culpa e voltamos à rotina normal. Porque se esta rotina estiver controlada, não é por uma refeição ou outra fora, com alimentos mais calóricos que não são tão saudáveis, que vai ter problema. Eu digo muitas vezes, não é por comermos alguma coisa que não é tão saudável que deixa de ser saudável. Ou seja, desde que seja pontualmente e de forma controlada. Controlada e equilibrada. Não é? Exatamente. Olha, e pegando nesse equilíbrio, como é que vês a parte alimentar no idoso? Sobretudo aqui da nossa região, porque às vezes, e falo agora um bocadinho com a minha experiência, estamos assim a realizar trabalhos junto da comunidade e aparecem-nos aqueles pesos acima da média e depois vem a desculpa, mas eu sou como cozidos, não percebo. Como é que tu vês a abordagem desta população ou desta faixa etária? Achas que está relacionado com aquilo que acabamos de dizer? Se calhar um pouco de tudo, não é? Com a falta de informação, com a falta do equilíbrio e do controle. Como é que tu vês aqui na nossa população? Sim, eu antes até dessa questão, até questionava aqui outra coisa, é como é que chegar a esta população mais idosa, não é? Ou seja, porque se calhar num público mais novo já há certos cuidados, não é? Também já tem acesso à informação de uma forma mais rápida. Numa população mais idosa não é tão fácil. Como é chegar a esta população? Sim, eu não considero que seja mais difícil chegar a esta população, no sentido, pode ser mais difícil para chegar se estivermos a falar de redes sociais, de informação, pelas redes sociais e por outros meios. Agora, no contacto 1 para 1, não considero que isto seja difícil de chegar. Agora, temos que em primeiro lugar perceber as dores da pessoa que temos à nossa frente, perceber a realidade, perceber muito bem os objetivos a curto, médio e longo prazo, porque é que aquela pessoa veio procurar a nossa ajuda, o que é que incomoda aquela pessoa e depois tentarmos ajudá-la da melhor forma possível. O que é que sabemos em relação a esta população? Sabemos que o gasto energético muitas vezes é mais baixo, sabemos que muitas vezes em meio rural, tendo em conta os trabalhos realizados, as pessoas fazem 2, 3 refeições, pequeno almoço e jantar. Sabemos muitas vezes que o jantar é rico, é a refeição rápida, não é o nosso de seco, e o nosso de seco é o quê? É o pãozinho. Ok, nada contra o pão, não é isto que eu quero dizer, mas o pão acompanha com o quê? Com chouricinho, ok, se fosse uma vez de vez em quando tudo bem. Agora, isto é diário e muitas vezes tem a ver aqui com o dia-a-dia alimentar. Claro que o gasto energético é mais baixo, mas se uma pessoa faz pequeno almoço e jantar, chega ao jantar à partida com fome. Em termos de quantidades é mais fácil exagerar. Depois, se optarmos por alimentos frequentemente no dia-a-dia mais calóricos, se o gasto energético já é mais baixo, é normal que aqui a médio, longo prazo o peso venha a aumentar. Muitas das vezes fala-se na questão do metabolismo que vai descendo ao longo dos anos, é verdade, mas não é isso que justifica o aumento do peso. Muitas das vezes tem a ver simplesmente como tem a ver nas pessoas que não são idosas, ou seja, a quantidade ingerida não está ajustada às necessidades e ao gasto energético da pessoa. Não é assim tão difícil conseguirmos chegar e passar a informação, só temos é que dar e fornecer informação e dizer, faz isto ao pequeno almoço, está bem feito. Não faz, alternativa, o que é que gosta? Ok, dentro do que gosta, então vai começar a fazer isto e isto pode variar com
com isto ou com aquilo. Ao almoço, costuma comer a sopa? Ok, muito bem, é para manter. Mas eu não gosto de sopa sem batata. Ok, coloca batata, mas coloca esta quantidade, que está ajustada às necessidades desta pessoa. Carne ou peixe, costuma ter? Sim. Ok, mas eu não comia hidratos. Ok, vai começar a comer. Mas pode comer, porque senão fica mais saciado, tem aqui energia, a principal fonte de energia para o nosso organismo. Peça de fruta, normalmente comem. Legumes têm sempre a acompanhar, portanto mantemos o que está bem, tentamos corrigir o que está mal. Vão trabalhar para o campo, por exemplo, não levo lanche, ok, dentro da rotina diária o que é possível levar para não estar desde o meio-dia e meia ou 1 até às 7h30, que normalmente é estes horários, sem comer. Okay? E arranjamos aqui alternativas que sejam fáceis de colocar em prática no dia-a-dia das pessoas e que as pessoas sentem que afinal não é assim tão difícil cumprir um plano alimentar. Qual é a vantagem? É que basicamente depois as pessoas deixam de cumprir o plano alimentar e vir a rotina. E é aqui que nós temos ganhos. É interessante a forma como abordas o tema, porque realmente acabas por tornar as coisas simples, que é mesmo assim, e é assim que tem que ser. Levanta-se também a questão muitas vezes junto desta nossa população, que é a restrição alimentar. Nós falamos, há bocado estamos a falar da obesidade, mas outras patologias também associadas e do foro até digestivo, que há alguma restrição alimentar. Mesmo essas pessoas podem ter uma alimentação perfeitamente controlada e equilibrada e não estar ali só naquele alimento, porque ficam sem noção o que é que se pode substituir, o qual foi restringido, não é? Sim, pronto, em termos de restrições, se falarmos na restrição associada ao emagrecimento, que muitas vezes acontece, é mais em termos de quantidades, privação, do que propriamente em termos de oferta alimentar. Na generalidade, claro, cada caso é um caso. Quando estamos a falar em patologias, é no fundo na mesma linha daquilo que eu vinha a dizer anteriormente, ou seja, temos que perceber qual é a patologia, quais é que são aqueles alimentos que não são benéficos tendo em conta aquela patologia e arranjar alternativas, sempre, que é para a pessoa perceber, ok, não posso comer isto tantas vezes, mas posso comer isto, e é mais fácil depois de colocar em prática, porque estamos a dar informação à pessoa para ela escolher dentro daquilo que é mais saudável para aquela pessoa, tendo em conta as patologias que eventualmente possa ter. Como é que vejo o papel do nutricionista em termos de saúde do utente? O acesso, as condições? Por acaso era a questão que eu ia... Eu levanto esta questão porque, assim, nós vivemos numa zona rural e temos freguesias muito longínquas, onde a acessibilidade aos cuidados de saúde são complicadíssimos, convenhamos. Por isso é que eu levanto esta questão. Como é que, na tua opinião, como é que... Claro que no meio rural, infelizmente, o acesso à saúde pode ser um bocadinho mais dificultado, porque as pessoas estão mais longe dos grandes centros, e é normalmente aí que estão os principais serviços, quer sejam de saúde ou não. Depois, por outro lado, temos também o acompanhamento online, mas que nesta faixa etária normalmente não resulta tão bem, ou seja, acaba por funcionar melhor o presencial. O que normalmente acontece é que as pessoas agendam consulta com o médico de família, vão ao centro de saúde mais próximo e são acompanhadas então por um colega, por um nutricionista que tenta ajudá-los da melhor forma possível. Será que será um dos fatores que leva a este descuidar alimentar, será essa proximidade? Porque convenhamos que a distância... Um dos fatores pode ser a proximidade, e outro dos fatores, na minha opinião, é o Serviço Nacional de Saúde não conseguir dar resposta a
esta necessidade. Porquê? Porque se tu vais a uma consulta de nutrição e se já é difícil com consulta presencial mensal e a pessoa, se não der o acompanhamento e a disponibilidade para esclarecer alguma dúvida, pode ser mais difícil. Com consultas de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, acaba por ser mais difícil conseguirmos resultados. Só que depois, vendo a realidade, os colegas, porque há um número baixo de nutricionistas nestes centros de saúde e não é só na nossa região, não conseguem dar esta resposta, que seria, por isso é que no início da conversa eu disse que uma das principais áreas a desenvolver é a prevenção. E a prevenção consegue-se como? Centros de saúde, contacto mais próximo com a população, ir às escolas, só que isto só se consegue se aumentarmos o número de profissionais para conseguirmos dar esta resposta, porque senão não é possível, não é? Sim, não só de profissionais, como também das políticas públicas. Mas pronto, sim, já entramos aqui outro tema, não sei. Já entramos em outro tema, não vale a pena. Olha, agora nós estamos aqui e desculpem, eu volto aqui outra vez ao parte do processo e dos hábitos. Nós na parte do idoso, agora estamos aqui no envelhecimento, esta abordagem de criar um processo através do hábito, que ferramentas tu usas? Porque eu acredito que uma pessoa de 70, 80 anos, já com uma bagagem de vida grande, com alguns problemas e de repente começa a aparecer hipertensão, obesidade, problemas se calhar também respiratórios, colesterol, este processo, e fala-se em processo, logo associamos a tempo, longo período, como é que eles veem, como é que tu chegas até eles, como é que ferramentas usas? Não estou a dizer que nos dias o teu segredo, não isso, mas como é que se aborda uma pessoa que quer as coisas prontas, que é mesmo assim? Em primeiro lugar, não devemos ver os ganhos só a longo prazo, não é? Ou seja, definir metas, perceber em primeiro lugar o porquê da pessoa estar ali, qual é que é o objetivo, então vamos definir metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Um exemplo prático para percebermos esta ideia. Ok, uma pessoa chega ao pé de mim, quer perder 10 kg. Estes 10 kg, pronto, isto é normalmente o que acontece, eu não valorizo o peso em si, valorizo a massa gorda, massa muscular, volume e a relação com a comida. Mas eu tenho noção que as pessoas que me procuram é com aquela ideia de 5, 10, 15, 20, o que for. Tenho que perder o número na balança tem que descer. E efetivamente ele vai descer. Porquê? Porque vai descer a massa gorda e vai descer o número na balança. Mas o número na balança não é aquilo que me interessa. Porque se for uma pessoa ativa que está a praticar atividade física, pode perder 2 ou 3% de massa gorda, aumenta 1 ou 2 kg de massa muscular, o número não desce, aumenta a hidratação, vai pesar mais e está mais saudável, que é aquilo que me interessa. Voltando à questão, definir metas a curto, médio e longo prazo, valorizar as pequenas conquistas que se vão tendo ao longo do processo. Porquê? Porque se uma pessoa tem como objetivo perder 10 kg, quando perde 2, se não valorizar o facto de já ter perdido 2, ainda está a pensar, ainda tenho que perder 8. Canseira, não é? Não. Perdeste 2, valorizas o facto de teres perdido 2 e passamos à meta seguinte. O objetivo final está lá, são menos 10, já só estamos a 8, ok? Mas tem que valorizar o processo e aquilo que vai acontecendo ao longo do processo, porque senão é mais desmotivador. Ora bem, queres segredos, técnicas? Eu estou a olhar para ti. Pronto, desde sempre, desde que acabei o curso, gosto da área do coaching, que foi das minhas primeiras formações juntamente com a nutrição desportiva, porque senti necessidade quando acabei o curso, achei, e acho que bem, que a parte do coaching ia ajudar na motivação do meu paciente, ia me dar ferramentas para aplicar com o meu paciente, para muitas das vezes desconstruir aqui algumas limitações muitas vezes do paciente em si e
consegue perceber que afinal aquilo que a pessoa quer é atingível. Temos uma meta, mas sabemos qual é que vai ser o percurso que vamos fazer. E sim, acho que é uma grande vantagem conseguir esta parte da motivação, cativar o paciente perceber que vai conseguir resultados, mas para conseguir aqueles resultados percebe facilmente o que é que tem que fazer durante o processo, e acho que isto é uma das grandes vantagens que eu tenho. Se calhar muitas das vezes é mais importante isto do que o plano em si. Não estou a dizer que o plano não seja importante, claro que é, as necessidades estão lá, as quantidades estão lá os cálculos para aquela pessoa, mas se tu não cativares a pessoa, se não perceberes o porquê daquela pessoa estar ali, quais é que são os bloqueios daquela pessoa, dificilmente vais conseguir resultados a curto, médio ou longo prazo, o que for. Numa fase inicial se calhar até consegues, no primeiro mês, porque a pessoa está motivada e não precisas fazer nada, porque procurou e normalmente está um bocadinho motivada para a mudança, mas depois a médio, longo prazo acabam por desmotivar e voltar aos hábitos alimentares anteriores e acaba por não terem resultados. É quase a velha frase do chega a passagem de ano 31 de dezembro, toda a gente a partir da manhã vai sempre perder peso. E depois chega ao fim, ao 28 de janeiro, olha para a balança, afinal está igual. Mas é com a alimentação e é com o resto, ou seja, hoje estamos a mais de meio de fevereiro, ou seja, já passaram quase 2 meses desde as resoluções de ano novo e tu perguntas no teu círculo próximo das resoluções quais é que foram postas em prática e se calhar metade já foram à vida. E muitas das vezes acontece também porquê? Porque as pessoas só dizem da boca para fora, não assumem o compromisso. E muitas das vezes como é que assumes o compromisso? Muito fácil, escreves num papel. Objetivos para o ano, este, A, B, C ou D. E no final do ano, ou a meio, vais validar e ver o que é que foi atingido e o que é que não foi. Daqui a um ano eu pergunto, olha, quais é que eram as resoluções do ano passado? Não, já nem sequer sabes metade. Porquê? Porque só disseste a boca para fora, ou seja, não há ação, só disseste quero atingir isto, mas o que é que eu vou fazer para atingir isto? E às vezes é muito isto que acontece, quer seja no emagrecimento, quer seja noutras áreas. É interessante falar em ação porque é mesmo na ação que está o resultado, não é? Não adianta eu quero, pois. Então querer não é poder, eu costumo dizer, querer não é poder, agora fazer é poder. É o início, querer é o início, mas não basta só querer. Pois. Ok, quero, mas para querer o que é que eu tenho que fazer? Então se tenho que fazer isto, vamos começar. E não vale a pena andar com desculpas, não é? Porque só estamos a adiar um problema. É verdade. Olha, eu se calhar vou-te levantar aqui uma questão que às vezes se ouve e provavelmente já ouviste também, já te foi questionado nas tuas consultas. Afinal, o stress engorda ou não engorda? De certeza que o stress te engorda, não é? Quem engordamos somos nós, não é? Estou a brincar, pronto. O que é que acontece? O stress pode levar a comportamentos que nos podem fazer aumentar de peso. Porquê? Porque muitas das vezes, quando estamos mais estressados, mais cansados, mais estressados, vamos tentar ingerir aqui alguns alimentos para compensar a nossa parte emocional. E na maior parte das vezes, quando isto acontece, não vamos escolher peças de fruta. Pronto, lá, os chocolates, para quem gosta de doces ou alimentos mais salgados, queijos mais gordos, presunto, fumeiro, o que for. Ou seja, são alimentos normalmente com mais gordura, com mais açúcar, com mais sal, ou seja, com mais energia por grama. E estas rotinas, ou seja, as pessoas acabam por escolher aqueles alimentos que lhe dão prazer momentâneo, e eu digo momentâneo porque depois da ingestão normalmente vem um sentimento de culpa, ficamos mais frustrados, comi isto mas não devia ter comido, e depois isto é bola de neve. E são estes comportamentos que levam, ou que podem levar ao aumento de peso, mas não o stress, porque se nós explicarmos, ok, estás estressado, mas a comida não te vai, se tirarmos o foco da comida, tentar
estimular a pessoa a fazer outras atividades que lhe deem prazer e não tirar só o prazer da alimentação, que também é importante, isto vai melhorar. E depois, apetece comer, ok, então tens estas alternativas, também são doces, mas são mais saudáveis e faz toda a diferença. Tu podes comer um gelado com 400 calorias, ou podes comer uma bola de gelado com 30. Se não for com 30 é com 100, se comeres com 100 já estás a poupar 300. Um dia não faz diferença nenhuma. Se isto for diário, não é? 300 por dia, em 10 dias são 3.000, num mês são 9.000. Estamos a falar de um alimento, de uma escolha, e é muitas vezes isto que faz a diferença. Depois, associado ao stress, normalmente descompensa sempre no final do dia. Porquê? Temos mais tempo, não é? Ou antes de jantar e começamos a petiscar, ou depois de jantar. Muitas das vezes está associado aqui também uma má alimentação, porque as pessoas saltam refeições. Se tu chegares a casa, só almoçaste à 1, chegas a casa às 6, 6:30, 7, claro que vais com fome. Se tiveres fome, o que é que te vai apetecer comer? Normalmente são alimentos mais calóricos. E também há um trabalho por trás de tentar chegar àqueles momentos supostamente mais críticos, sem fome, tranquilos, e se forem comer, se apetecer aquele alimento doce, pelo menos já vamos conseguir controlar as quantidades. E é isto que faz a diferença, e muitas vezes quando falamos no stress é muito isto, ou seja, tentar ir buscar aqui algum alimento para compensar a parte emocional, e isto é muito frequente. Sim. André, há aqui outra questão que eu também te queria falar, porque hoje em dia fala-se muito nos jejuns intermitentes e vê-se pessoas a querer fazer o jejum, mas por vezes entram em colapso. E isto será também devido à desinformação que essas pessoas terão, certo? Qual é a tua opinião sobre isto? Certo. Muitas vezes as pessoas fazem o jejum, mas não está estruturado, ou seja, não está adequado, não sabem aquilo que estão a fazer, só sabem que deixam de comer 12, 14, 16, 24 horas. E se calhar devido àquilo que estávamos a falar ainda há pouco, de querer perder o peso no máximo tempo possível. Resultados rápidos. As pessoas querem resultados rápidos, só que não há milagres, não é? Ou seja, resumindo, é possível emagrecer com jejum, desde que seja bem estruturado, bem planeado, para as pessoas não terem déficit de micronutrientes, macronutrientes, porque vão colocar em causa a sua saúde. O número na balança pode descer, mas não significa que estejam a ganhar saúde, podem estar a perder massa muscular, podem estar a desidratar, e muitas das vezes é isto que acontece. É assim, eu não sou da área, mas pelo que eu li e percebi, a teoria do jejum é mais por uma questão de acelerar o metabolismo para depois fazer um controle mais equilibrado, certo? Mais ou menos neste sentido. Pode ser, mas não é, no fundo não é a realidade. Queres acelerar o metabolismo, então atividade física. Pois. Vais gastar, eu sei, vais gastar mais energia, ou seja, não vai acelerar o metabolismo, porque basta pensar, se tu estiveres com restrição muito acentuada, o que é que vai acontecer? Vais perder massa muscular. Quanto menos massa muscular tiveres, baixa o teu gasto energético, certo? Portanto, é o contrário, ou seja, se perdes massa muscular, gastas menos, portanto, o teu metabolismo está a queimar menos calorias, portanto vai ser mais difícil emagrecer. Depois tens outra coisa. Há pessoas que resulta o jejum, está tudo bem. Para a maior parte das pessoas não resulta. Porquê? Porque se tu fazes jejum 12, 14, 16 horas, se naquelas horas em que podes comer, fores comer tudo aquilo que poderias comer ao longo do dia, continuas a não estar em déficit energético. Ou seja, se isto não estiver bem planeado, daquilo que tu podes fazer, tu em 4 horas podes comer perfeitamente ou ingerir aqui as calorias que poderias ter ingerido ao longo do dia. Ou seja, a longo prazo, para a maior parte das pessoas, volto a dizer, se calhar não é o melhor caminho, porque chegam com fome e depois naqueles momentos em que podem comer acabam por aumentar aí as quantidades. Na maior parte das pessoas, da minha realidade, não significa que, e volto a frisar, é possível fazer o jejum, desde que seja bem planeado, de forma saudável e que as pessoas consigam emagrecer. Para a maior parte das pessoas, se calhar não resulta. Claro.
André, a conversa está boa e bem interessante, mas se calhar aproveitávamos para deixar um recado final para quem nos está a ouvir. Pronto, passou rápido. É sempre assim. A grande motivação para as pessoas que querem emagrecer, que querem melhorar a saúde, acreditem que é possível, procurem ajuda de um profissional, e se quiserem eu estou deste lado para tentar ajudar, e vai ser mais fácil do que aquilo que podem imaginar. Não passam fome, não deixam de comer alimentos que gostam, vão ter alimentos ajustados ao vosso estilo de vida, às vossas patologias, e conseguem mudar aqui a vossa alimentação a curto, médio e longo prazo, e no fundo estão a melhorar a saúde, que é aquilo que eu pretendo. Ou seja, eu pretendo dar saúde às pessoas através da alimentação. Pronto. Se sentem que não estão a ter a melhor alimentação, procurem ajuda, porque quanto mais cedo começarem a mudar aqui pequenos hábitos alimentares, mais cedo vão ter os resultados que pretendem. André, mais uma vez obrigado pela